E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E é isso aí, mais um estudo hoje, mais uma videoaula aí, falando um pouco como se interpreta a Bíblia, né? Bíblia e interpretação bíblica. Quais são os modos de interpretação da Bíblia e como é o devido modo correto de se interpretar a Bíblia? E como que, de acordo com as histórias, de acordo com o tempo aí, como que era a interpretação bíblica e como foi colocada em pauta aí o jeito que deve ser interpretada o livro, né? O livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. Como devemos compreender, como devemos entender a questão do Novo e Velho Testamento, a gente já viu isso nos estudos passados. Mas questão de interpretação, como que eu posso pegar doutrinas, como assim? Vamos ver um pouquinho hoje a interpretação em modo correto e as interpretações que existem da Bíblia. Bem, eu fiz um slide aqui, temos um slide aqui bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Bem interessante, que vocês vão gostar. Prestem bastante atenção. E Bíblias na mão. Vamos lá, se estiverem aí no computador, pegue uma Bíblia online, não sei. É o Bíblia The Word, que eu deixei no link aí nos estudos passados. E vamos no estudo bíblico, nesse estudo mais aprofundado das Escrituras. Nós vamos ver alguns métodos de como interpretar a Bíblia corretamente. Nesse estudo, a gente vai perceber que o modo correto de se interpretar a Bíblia é por ela mesma, e vocês vão entender, tá? Mas existem vários métodos de interpretação. Existe o método alegórico, que vocês vão ver o que significa e como que é esse método. O método gramático histórico, o método crítico histórico, o método dispensacionalista e o método pós-moderno. Existem esses 5 tipos de interpretações. A gente vai ver um por um. O método alegórico aqui, o sentido literal, ele é o sentido literal do texto bíblico e ele é a casca histórica que precisa ser retirada para se chegar a um núcleo ou significado espiritual oculto. O que é o método alegórico? É algo que não é bem aquilo tipo assim, um exemplo que eu vou dar para vocês bem rápido aqui, mas eu vou dar mais exemplos aqui nos slides. Só vou dar um pequeno exemplo aqui, tipo assim, Adão e Eva não ocorreu de verdade. Aquilo é uma história fictícia para representar que o pecado existe, entendeu? Que o mal entrou, que o ser humano pecou. Mas não foi daquela forma, não foi bem com Adão e Eva, não foi daquela forma de maçã, de fruto, de árvore, essas coisas, entendeu? Até porque tem igrejas que falam que o primeiro pecado foi o sexo, né? Não foi bem a fruta lá, né? Foi um outro tipo de fruta. Mas só para vocês entenderem, o método alegórico, ele é algo que está por trás daquilo, não é bem aquilo. Na história está falando aquilo, mas não é aquilo. Tem algo por trás daquilo, um significado oculto. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Peguei aqui o Filo de Alexandria, um erudito judeu. Não sei se vocês já ouviram falar dele, já pesquisaram sobre esse homem. Ele é muito interessante, que ele pega ali na época da Grécia, né? Mitologia grega, ele faz umas comparações com a Bíblia. Olha o que ele fez. O intérprete é tão inspirado quanto o autor bíblico. O intérprete é o árbitro final. Vocês estão entendendo? Porque o intérprete no alegórico, no método alegórico, ele é a inspiração tanto quanto o autor. E ele que dá o ponto final, entendeu? Ele que fala, esse é o sentido literal no contexto. Não é bem essa história. O autor bíblico escreveu dessa forma. Mas não foi bem Adão e Eva. Foi outra coisa. Não, teve a Lilith. Não foi Eva. Teve Lilith no meio também. Aí eu começo, entendeu? Eu vou muito mais além. Isso é o quê? Isso é uma interpretação alegórica.
Ó, impor ao texto bíblico o que eu achar a partir de minha perspectiva. É dessa forma que o quê? Que é um método alegórico, da minha perspectiva. Esse é um modo que tem muitas igrejas, sim, grandes igrejas, que têm nomes grandes, que interpretam a Bíblia dessa forma, um método alegórico. Você, entendeu? De acordo com a sua perspectiva, o que você achar que aquele texto significa para você vai ser. Não é bem daquela forma, ó. Eu acho que foi isso e pronto, e vai ser desse jeito. Aqui, ó, um exemplo na mitologia grega, Hércules. Filho de Alexandria, ele comparou com a mitologia grega, só para vocês entenderem. Mitologia grega temos Hércules, Perseu, temos Teseu, esses aí grandes heróis, né, na mitologia grega, que não existiam, é só mitologia. Vocês sabem disso, todos sabemos disso. Mas, Filho de Alexandria trouxe a época dos gregos falando a mesma coisa. Ele falou assim, olha, é o seguinte, a mitologia grega, esse Hércules, Teseu, Perseu, isso aí não existe. Não existe. E ele mostrou isso para os gregos, que isso também tem a ver com a Bíblia. Que a Bíblia tem as histórias, mas Jonas, engolido por uma baleia, vivo, não, isso não existe. O sol parar, o tempo parar, não, isso não existiu. Um dilúvio universal, não, isso não existiu, não. O mar se abrindo, não, isso não existiu, não. Tem uma história por trás daquilo, como que filhos de Alexandria e os próprios gregos colocavam histórias por trás de Zeus, de Hércules e eles ali. Então, era a mesma coisa com que filho de Alexandria fez com a Bíblia, para o tempo dele. Ele pegou Gênesis 2, do 8 ao 14, e olha só que interessante. Ali existem alguns rios, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia. Vou ver se eu pego aqui na tela aqui para vocês acompanharem na tela, tá bom? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui na minha tela para vocês acompanharem comigo aqui na tela. A Bíblia tem o Word, eu uso ela aqui. A Bíblia offline, você pode usar ela na hora que você quiser. Vamos lá, Gênesis 2, né? Verso 14 em diante, é verso 8 em diante, né? Verso 8, né? Aqui, e Deus plantou, né? É um jardim, no meio do jardim, na região do Éden, né? No leste, ele pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, os topos, tá legal. Aí interessante aqui, começa a falar de uns rios. Aí fala do rio Pison, fala do rio Gion, fala do rio Tigre e fala do rio Eufrates. É interessante que, olha que filho de Alexandria fez a comparação com esses rios, e olha que diz, rio Gion, que circunda, né, ele circunda, se você for ler lá, todo o verso, você vai ver que ele quer dizer que dá coragem. E a terra de Cush, ali onde ele circunda, né, é humilhação, significa humilhação. Aquelas terras. O sentido alegórico que encontra nessa passagem é que é a coragem a demonstrações de bravura diante da covardia. É como se fosse assim, entendeu? A coragem está está ao redor, circulando, né? Ao redor da terra de Cush, que é o rio Gion. Então, o rio Gion significa coragem e a terra de Cush é a humilhação. É isso mais ou menos que o autor, que Filo de Alexandria quis dizer. Só para vocês verem que sacana. Então ele dava uma interpretação do jeito que ele achava por trás daquilo, entendeu? Já o rio Tigre significa, sabe o que? A temperança, pois como um tigre resiste resolutamente ao desejo. Entendeu? Ele colocou os símbolos, os significados. O Eufrates não se refere ao rio. O sentido alegórico é justiça. O rio Pison significa mudança na boca. E a vila Tagarelá, que Filon interpreta como significando insensatez. Sendo assim, o que ele resume aqui? Ó? A interpretação alegórica dessa passagem é que a insensatez é destruída pela mudança na boca, que é o falar com prudência. Você viu só? Ele pegou uma passagem bíblica de Gênesis 2, do 8 ao 14, que fala ali sobre
Deus colocando um jardim, fazendo um jardim com rios, com terras, tudo beleza, bonitinho. E Deus contando literal a história que Deus fez, mas aí ele pega isso tudo e fala, não, isso não existia, não foi bem assim. Isso foi uma historinha, essa historinha foi colocada aqui para querer dizer isso aqui. A mudança, a passagem quer dizer que a insensatez é destruída, né, por uma mudança na boca, que é o modo de falar com prudência, né? Entendeu, gente? Isso que Filho de Alexandria quis dizer. E é isso que o método alegórico quer dizer. Quando ele pega histórias da Bíblia, passagens bíblicas e faz essas teorias, esses significados dois. Quer ver mais um? Só para vocês terem. Lucas 10. Aqui não foi bem Filho de Alexandria, eu acho que fez isso. Isso aqui eu vi um querido na internet, mas eu não sei se foi Filho de Alexandria. Eu acredito que não. Lá em Lucas 10, do 30 ao 37, nós vemos a história do bom samaritano. Todos conhecem. Se vocês quiserem abrir lá e ler depois, leiam. Mas ali vocês conhecem o bom samaritano, a história, beleza. E diz assim, ó, o homem descia de Jerusalém, que é o homem. Olha o significado, tá vendo? O tracinho, isso aqui é o significado. E aqui é a passagem que tá lá, que tá dizendo, né? Os salteadores vieram e roubaram, né? Que é o pecado. Nós, o homem, caiu no pecado, salteadores. O pecado veio e destruiu o homem, né? E semi-morto, perdido no pecado. O homem foi pego pelo pecado, mas ficou como semi-morto, né, o samaritano. Não, desculpa falar, mas o jovem lá, o rapaz que estava descendo, ficou semi-morto. Aqui, significado, perdido no pecado. O significado. Sacerdote e o levita que vieram, que passaram diante do homem, né, são que a lei que não pode salvar. A lei não pode salvar. Só passaram diante de nós, não salvaram. O bom samaritano que chega é Jesus. O vinho que Jesus dá ao homem é o sangue dele. É o que o bom samaritano dá ao homem, né, é o sangue de Jesus. Desculpa. Levantar o ferido, ele levantou o ferido, né? É o novo nascimento. Olha só. O jumento, ali que colocou, né? Foi um evangelista, que colocou o homem. A hospedaria é a igreja. E o dono da hospedaria é o pastor da igreja. E os 2 denários, o batismo e a ceia do Senhor. Os 2 denários, né? Que ele deu lá pro dono da hospedaria, né? E quando eu voltar, que ele fala, né? Quando eu voltar, eu pago o resto que ficou aí, né? Que o bom samaritano ele fala pro dono da hospedaria, que é a segunda vinda de Jesus. Então vocês viram, gente? Até que foi uma historinha legal, né? Dá pra fazer até uma historinha, né? O homem, o pecado pegou ele, destruiu ele, ficou perdido, destruído no pecado. A lei não nos pode salvar, que se representando o sacerdote levita. O bom samaritano é Cristo, o vinho é o sangue de Jesus. Levantar o ferido, um novo nascimento, o jumento é o evangelista, a hospedaria quer dizer a igreja, o dono da hospedaria é o pastor, e os 2 denários é o batismo e a Santa Ceia. E quando voltar, né, quando o bom samaritano voltasse, seria a segunda vinda de Cristo. Então vocês viram, gente, é bem interessante essa questão da interpretação alegórica. É certo isso? É bonito, é interessante, né, a história. Mas não é certo, isso é contra o contexto bíblico. Cristo, quando contou essa história, ele não quis dizer nada disso. Você fala, como, Júnior? Como ele não quis dizer? Claro que não. Cristo estava dizendo o que ali? Qual era o propósito de Cristo contar essa história para o homem ali da lei, o intérprete da lei, né, que estava contando essa história para o intérprete da lei? Qual que era? Não tinha nada a ver com isso. O que Cristo queria dizer ali era que o homem ele não pode se justificar-se. E porque Cristo estava querendo dizer ao homem também quem era o próximo dele, né?
quem ele deveria fazer o próximo. E tanto os judeus que não gostavam dos bons samaritanos, Jesus colocou o bom samaritano como se fosse a pessoa melhor que tinha, né, diante do sacerdote levita que passou. Então Cristo não quis dizer nada dessa história que fizeram. Nada a ver. Mas ficou até interessante, ficou legal. Mas o contexto bíblico, se você pegar Lucas capítulo 10 inteirinho até ali, você vai ver que não tem nada a ver com o contexto bíblico com isso. Entendeu? Com essa história. Jesus estava querendo dizer outra coisa, conversando com aquele intérprete da lei. Então não confundemos. É interessante, parece bonitinho a interpretação alegórica, mas não dá, porque você foge do assunto e você pega o significado que você acha e acha que é melhor e dá pra ser e ficou legal e vou colocar assim meu significado do jeito que eu achei. Entendeu? Então não é assim, entendeu? Não é do modo que a gente quer. Mesmo que fique legal, bonitinho, tá bom? Vamos continuar aqui. O método crítico histórico. Eu pulei vocês viram? Eu pulei o método gramático histórico, né? Mas eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. O texto sagrado é reduzido ao mero produto do contexto cultural em que o referido texto veio à existência. Nega o quê? A inspiração bíblica. Sim, nega. Porque isso aqui, o método crítico histórico, ele reduz lá no passado como, não, isso aconteceu, mas era algo da cultura deles. Não, isso é na cultura, eles achavam que era isso, tudo mais é cultura, isso é tudo cultura. Tipo assim, lá na época de Noé, não aconteceu dilúvio não, que eles tinham essa cultura de que vinha destruição, do meio de água, aí ficaram tão lunáticos que fizeram essas histórias, né, e se isolaram numa ilha e acharam que estavam sozinhos num planeta, né, que tinha acontecido um dilúvio mesmo. Entendeu? Cultura, isso é cultura, isso não aconteceu de verdade. Esse dilúvio, assim, não, entendeu? Isso é o método crítico histórico, só para você ver como isso é tão ruim e nega também a inspiração bíblica, né? Como disse aqui, porque, não acredito, essa inspiração aqui não foi bem assim. O cara aqui, não, que mar abriu, nenhum mar abriu, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uma história da época lá, o pessoal contava essas culturas doidas aí, entendeu? E outra coisa, olha só como eles se confundem. Friedrich Delitzsch, eu não sei nem dizer o nome direito aqui, o assiriologista alemão, ele disse que o sábado se originou em Babilônia. Ele afirmou isso. E Julian Morgenstern, ele disse que a observância do sábado surgiu no contexto da cultura agrícola, cananita. Um diz que se originou na Babilônia, outro diz que se originou em Canaã, na cultura agrícola de Canaã. Olha só para vocês verem, cada um diz uma coisa, e é tudo com a intérprete crítico histórico. Cuthbert Simpson. O sábado era uma reminiscência, né, da suposta adoração da deusa Lua pelos próprios israelitas em suas peregrinações noturnas pelo deserto. Então vocês viram? As pessoas que creem, que interpretam a Bíblia com os olhos da interpretação crítica histórica, eles pensam de formas diferentes. Cada um pensa de uma forma. Um fala que o sábado se originou em Babilônia, outro fala que foi em Canaã, outro fala que foi no deserto com a deusa Lua. Então vocês viram só? Eles nem têm acordo entre si, nem sabem distinguir. Não tem união em suas ideias sobre essas interpretações. Só para vocês verem. Se perdem. Nem sabemos. Se for de acordo com a interpretação crítica histórica, a gente não sabe quando se originou o sábado, porque cada um diz uma coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então tá, vamos continuar. E temos também o método dispensacionalista. Esse é um método que existe muito hoje. Muito. A história humana é dividida em 7 dispensações ou períodos diferentes. Aqui, vocês veem. Período aqui, eternidade, né? Passada, foi passado. É o tempo da inocência, Adão e Eva. Consciência. Tá vendo? Aí veio o dilúvio. Aí veio o governo humano, que foi ali na época de Moisés e tudo mais. Aí veio os patriarcal.
Aí depois veio a lei, com as leis que nós temos, né? Aí temos a graça que Cristo chegou. Só pra vocês verem. Aí é Israel, a separação, tá vendo? Quando Cristo chegou, tá vendo a separação? A dispensacionalista faz várias dispensações. Eles dispensam, né? Israel foi. Aí depois começa a igreja. Israel já foi, agora é a igreja. Aí começa o arrebatamento, tá vendo? Esse aqui, ó, é o período da graça, né? Aí depois tem o sétimo período, que é o milênio. Que é dividido em dispensações, que é o sétimo, que é o milênio, né? Sétimo, as 7 dispensações. O sétimo é o milênio. Então, nós estamos, segundo a maioria das igrejas, a maioria do povo que prega, né, pregam muito sobre essa dispensacionalista, sobre esse método dispensacionalista. Eles pregam que nós estamos no tempo da graça. Não é verdade? Vai em qualquer igreja, eles vão falar assim, estamos no tempo da graça. Na maioria das igrejas, não em qualquer igreja, me desculpa. Mas na maioria das igrejas você vai ver isso. Estamos vivendo na época da graça. E eu olho para isso e dou risada, porque não estamos vivendo na época da graça. Não, não estamos. Sabem que época nós vivemos? Na época da graça. Mas sabe como? Sempre nós vivemos na época da graça. É isso que eu quis dizer, tá? Me perdoe se você não entendeu. Mas eu estou querendo dizer que nós sempre vivemos na época da graça. Sempre. Não é hoje nós vivemos na época da graça. Não, sempre nós vivemos na época da graça. Desde aqui, ó, da consciência, desde o governo humano, desde o dilúvio. O dilúvio já é uma graça. Foi uma graça para quem? Para quem? Quem? Noé. A época patriarcal, a época da lei. A lei nunca salvou o ser humano. A lei nunca salvou, gente. Desculpa, deixa eu voltar aqui. A lei nunca salvou. Se a lei salvasse, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Davi. Davi viveu na época da lei, viveu na época patriarcal, viveu nessas épocas aqui. Davi foi condenado pela lei? Ou se foi, gente? Fala se não foi. Pessoal, Davi pegou, cobiçou a vizinha, matou o marido da vizinha, pegou a vizinha. E aí? Vai estar no céu? É claro. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Salomão teve 1000 mulheres. 1000. Vocês estão entendendo, gente? E vai ser salvo? Sim. Mas pela lei, a lei ele pecou, transgrediu a lei milhões de vezes. Davi também, ó. Pecaram feio, transgrediram a lei muitas vezes. Se fosse para salvar de acordo com a lei, nunca eles estariam salvos. Mas eles se salvaram pela graça. Foi pela graça que eles se salvaram. Entendeu? Deu para entender bem aí? Gente, sempre vivemos na época da graça. Não tem esse negócio de divisões aqui como fazem. Sempre vivemos na época da graça. Não existe essa divisão de Antigo e Novo Testamento na época da lei e na época da graça. Não existe. Sempre foi na época da graça. Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre graça, lei. A gente vai fazer estudos bem avançados sobre isso, tá? Eu peço que vocês tenham paciência pelo meu modo de falar. Às vezes é errado, às vezes eu me emboloro todo, mas que a gente possa crescer aqui nos estudos e bem satisfatório para que todos nós possamos compreender e entender a palavra de Deus. O método pós-moderno, que é um método, me desculpe, mas é um método horrível. Existe muito hoje entre os jovens, entre alguns que se dizem inteligentes aí na nossa época, né? Eles dizem que você pensa do seu modo, você interpreta do jeito que você quiser. A Bíblia está na sua mão. Abra, leia, interprete do modo que você achar. Entendeu? O próprio leitor é o referencial da interpretação. É isso aí. Eu quero ler um texto com vocês agora, está em Lucas 24, verso 44. Se você tem a Bíblia aí, abra. Mas eu vou ler aqui. E disse-lhes: foi isso que eu lhe falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é Jesus falando. Jesus o que? Ele pegou a Bíblia Sagrada. A Bíblia de Cristo era o Antigo Testamento. Era a lei de Moisés, eram os profetas, eram os salmos, era o Antigo Testamento.
Jesus ele lia a Bíblia e mostrou para os discípulos que tudo o que estava escrito lá, tudo que estava no Antigo Testamento, se referia a Cristo. Tudo se referia a Cristo. E Cristo veio e cumpriu tudo o que se referia a Ele. Morte na cruz, tudo que falava que iria fazer, Cristo veio e fez. Muito interessante isso. E Cristo usava a Bíblia Sagrada. E Cristo se apoiava na Escritura no Antigo Testamento. Aqui interessante, eu quero que vocês abram Mateus 4:4, vou abrir aqui para nós vermos Mateus 4, verso 4. É o texto-chave aqui para a gente, do estudo. Diz assim, Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz. Aí tem aqui que está na nova linguagem de hoje. Eu não gosto muito dessa nova linguagem. Vamos pegar João Ferreira de Almeida aqui, revista corrigida. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão virá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o texto-chave que eu uso aí, né? Para os fins dos estudos bíblicos. Mas Cristo deixou claro, né? Toda palavra que procede da boca de Deus, não só de pão virá um homem. A palavra, a Bíblia. Agora nós vamos falar um pouco sobre o método gramático histórico. A Escritura é seu próprio intérprete. Martim Lutero foi um dos primeiros pioneiros aí com esse método gramático histórico, né? A Escritura é seu próprio intérprete. Isaías 28, 10 e 13, vocês vão ver o modo correto agora de interpretar a Bíblia. Vamos lá em Isaías. Isaías 28. Vou abrir aqui com vocês. Cadê Isaías 28, verso 10. Agora, o modo correto de se interpretar a Bíblia. Porque vocês estão vendo, olha o modo correto. E o modo mais justo e sincero, né, de interpretar a Bíblia. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Regra mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Agora, verso 13. Verso 13 aqui. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento. Mandamento mais mandamento. Regra sobre regra. Regra mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Ponto e vírgula. Aqui falando sobre um outro assuntinho. Mas, gente, só para vocês verem, olha, um pouco aqui, um pouco ali. Regra mais regra, mandamento sobre mandamento. Sabe o que quer dizer isso? Para você estudar a Bíblia, para você entender mais a Bíblia, para você conseguir interpretar a Bíblia, você tem que deixar que ela se interprete. Ela se interprete. Você tem que deixar que ela se responda por si só. Ela se responda. Vocês querem ver uma comparação, só para vocês verem como que ela se responde quando ela fala que tem algum significado, ela mesma responde com o significado? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir em Apocalipse. Apocalipse. Muito povo tem medo desse livro, né? Mas é o livro de Apocalipse. Olha, eu vim no Apocalipse 17, que fala que a mulher, que havia uma mulher, né, sentada sobre um monstro. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, venho mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas o quê? Águas. Agora eu pergunto para vocês. O que é águas? Qual o significado de águas aqui? O que vocês acham? Aí você que está me ouvindo aí poderia dizer assim. Eu acho que o significado de águas é guerras. O outro pode falar, eu acho que o significado de águas é prosperidade. O outro pode falar, não, eu acho que o significado de águas é morte. Não sei, afogamento, morte, não sei. Está sentado sobre a morte, muitas mortes, não sei, entendeu? Cada um pode achar uma coisa, né? Cada um pode, né? Aquela interpretação alegórica. Mas sabia que a Bíblia se auto-interpreta, ela se revela? Olha o verso 15 do mesmo capítulo. E disse-me, as águas que você viu, né? Que viste onde está sentada a prostituta, né? A mulher, são o quê? Que são? São povos, multidões, nações e línguas. São pessoas, são reinos, são povos, nações, são isso. Gente, a Bíblia se interpreta. A Bíblia, ela fala o que é o significado dela mesma. Ela deixa claro.
Se tem uma coisa, tá difícil de entender, você não vai por si só vai tentar entender aquilo, o padre, um pastor, alguém vai interpretar para você, vai se dizer o significado. Não. A Bíblia em si, ela vai mostrar o significado daquela palavra ou daquele texto, daquela frase, não sei, mas a Bíblia em si, ela vai mostrar. A Bíblia é como sua própria intérprete, ela mesma. Vocês estão entendendo? Porque senão cada um vai achar, uma denominação acha uma coisa, uma igreja acha outra. Entendeu? A minha igreja acha que é isso, a outra igreja acha que é aquilo, aí fica tudo injusto. A Bíblia é uma só, mas tem várias igrejas, cada uma sua denominação, então cada um vai puxar saco pro seu lado. Estão entendendo o que quer dizer? E a Bíblia é universal, então deixa que a Bíblia responda-se por si só, para que ninguém fique achando coisa e acontecendo essa divisão que existe hoje. Mas o diabo, né, não quer isso, então ele coloca como várias opiniões na mente de pastores, na mente de padres, na mente de um monte de gente e dá nessa confusão toda, ninguém entende mais nada. Mas o modo correto de interpretar a Bíblia é deixando que ela em si mesma, ela mesma se interprete. Ela fale o que significa, ela fale o que ela é e ela demonstre. Não eu ficar achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, meu modo é esse. Cada um acha uma coisa e não é dessa forma. Aqui, mais um texto. Mateus 15:3. A exclusividade das Escrituras. Ele, porém, respondendo, diz: E vós, por que transgrides os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Olha só, muitas pessoas hoje em dia têm tradições, né? Seguem igreja, seguem aquilo, seguem um monte de coisa, mas a Bíblia em si elas não seguem. Transgridem o mandamento de Deus, transgridem a palavra de Deus pela vossa própria tradição, como faziam os sacerdotes da época de Cristo. E assim, por causa da vossa tradição, vocês invalidam a palavra de Deus. Olha só. Isso é para muita gente hoje. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, é forte. Mateus 15, verso 9. Totalidade das Escrituras. Já lemos esse verso, mas vou ler aqui de novo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura. A Bíblia ela mesma deixa bem clara sobre ela os assuntos. O método alegórico, só falando um pouquinho aqui a respeito de alguns métodos, rapidamente, só para resumirmos aqui o nosso estudo. O método alegórico, como a gente viu, o que significa mesmo? Ele destitui o texto bíblico do seu verdadeiro significado. Ele faz outros significados e tira tudo aquilo que é o real sentido, ele faz totalmente diferente. Ou a história fica totalmente diferente. O método crítico histórico, a gente viu, o texto sagrado é reduzido a um mero produto de um contexto cultural em que o referido texto veio à existência. Esse método crítico histórico elimina o caráter infalível e a inspiração bíblica. Acaba. Porque não, isso é só uma cultura, não tem nada de inspiração nisso. É só uma coisa da época tal lá. O método dispensacionalista a gente viu que é dividido em várias dispensações, né? Que isso está por fora, como a gente já falou. E esse método dispensacionalista, desculpa, continuando falando sobre ele fragmenta a unidade geral das escrituras, né? Ele acaba com a unidade, né? Da escritura, divide a Bíblia toda. E o método pós-moderno, que é o próprio leitor ou o referencial de sua interpretação. Você interpreta do jeito que você quiser. E esse transfere a autoridade do texto bíblico para o leitor. O leitor faz o que quiser com o que ele achar melhor na Bíblia. Se ele viu ali um texto que dá a entender que você pode matar alguém, você pode matar, entendeu? Você interpreta do jeito que você quiser. Filtros da mensagem bíblica. Diferentes filtros pessoais, a gente vai ver agora. Vários tipos temos as pessoas, né? O modo que as pessoas traduzem, né? A Bíblia, o modo que elas entendem a mensagem bíblica, quando elas ouvem a mensagem, quando elas leem a Bíblia, como que elas interpretam e como que elas querem entender a Bíblia. Pelos modos, temos os modos, né, tradicionalistas, os modos racionalistas, os modos culturalistas, os modos carismáticos e os modos familistas. Os modos da tradição tradicionalista é aquele lá que limita a interpretação bíblica somente às tradições eclesiásticas predominantes.
Um exemplo aí, temos o catecismo da Igreja Católica, né? Às vezes, olha, a gente não vai falar aqui dos 10 mandamentos, mas futuramente a gente vai falar um pouco sobre os 10 mandamentos, e vocês vão ver que os 10 mandamentos do catecismo da Igreja Católica, no livro, é outro. E na Bíblia católica mesmo, é outro mandamento. Então, é diferente, né? E aqui, o que quer dizer aqui, ó, tradicionalista é que a pessoa prefere seguir o que o Papa falou do que a Bíblia. Ah, se o Papa falou que eu posso fazer isso e a Bíblia falou que não, ou a Bíblia falou que você tem que fazer isso e o Papa falou que você não tem que fazer isso, peraí, a pessoa vai e segue o Papa ou não segue a Bíblia, a pessoa é tradicionalista. Não só o Papa, também como pastor da minha igreja, né? Como padre. Ah, o meu pastor falou que eu não posso, então não vou fazer isso. Ué, mas você segue pastor? Você segue sua igreja? Se sua igreja estiver errada, existem milhões de igrejas, não é todo caminho que leva para Deus, tá bom? Porque senão Mateus 6 estaria em Mateus 6, né? Mateus 7, desculpa, estaria bem errado, né? Porque em Mateus 7 fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é da reino de Deus. Isso está em Mateus capítulo 7, aqui, ó, até a falar o texto para vocês, Mateus 7, verso 21, que fala que nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino de Deus, então nem todo aquele que prega, que fala de Jesus, vai entrar no céu. Então tomem cuidado, porque não é todo pastor, não é todo papa, não é todo padre, não é todo crente que vai entrar no céu. Então a gente precisa estudar o que é a Bíblia, porque a Bíblia realmente ela não vai mudar, é aquilo e pronto, ela é a verdade absoluta. E o ser humano pode se alterar e mudar. Então precisamos confiar naquilo que é absoluto, a palavra de Deus. Aqui um verso para falar um pouco sobre os tradicionalistas, né, aqueles que seguem a tradição, que a gente já leu esse verso, mas vamos ler de novo. Mateus 15, verso 6. Vamos abrir aqui. Mateus 15, verso 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Preferem a tradição e não o mandamento de Deus. Já falando um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Racionalista, a razão humana, acima das escrituras, aceitando delas apenas as porções que melhor se encaixarem em sua própria forma de pensar. Vocês estão entendendo o racionalista? É aquela pessoa que tem a razão. Não. Deixa eu pensar aqui. Será que é possível o mar se abrir? Não é possível. É impossível, não tem como o mar se abrir, então isso não aconteceu. Isso não existe. É possível acontecer um dilúvio? Deixa eu ver aqui. Não é possível não. Isso não está na razão. Então isso não aconteceu não. Isso não existe, entendeu? Aí essa pessoa que age dessa forma. Nós temos um texto aqui para essa pessoa. O texto Isaías 55, verso 8 e 9. Vamos abrir lá. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, por que você, camarada, quer achar que você pode saber mais que Deus e falar, não, isso não é possível. Não é dessa forma. Não, se Deus deixou claro, olha, meu pensamento é bem diferente do seu, é bem maior que o seu. O seu pensamento é pequenininho, você não conhece nada. Deus deixa isso bem claro na Bíblia. E a gente, não, eu posso, eu conheço, eu sou... Não, isso não aconteceu, não. A Bíblia deixa bem claro, né? O culturalista, temos aqueles culturalistas, né, que vão pela cultura, eles distorcem o sentido óbvio das escrituras através das releituras culturalmente relacionadas. Não. Mas isso é cultura. Não, isso é cultura. Enche de coisas do dia a dia se conformando com as coisas e estão nem aí, né? Mas temos um versinho para essas pessoas que são culturalistas. Isaías 46, versos 6 a 8. Isaías 46, verso do 6
ao 8. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ouvires e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e levam e o põem em seu lugar. Ali está no seu lugar, não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração os prevaricadores, né? O que isso quer dizer? Vamos ler na linguagem de hoje, só para vocês verem. Começando aqui pelo 6. Há uma gente que pega uma boa porção de seu ouro e de uma enorme quantia de sua prata e paga a um ourives para que com esse ouro e com essa prata lhe faça um Deus. E depois se ajoelhem diante de seu Deus e o adorem. Então carregam a imagem nas costas e colocam no seu lugar, ele fica sem poder se mexer, sem pedir socorro à imagem, ela não atende. E ela não pode livrar das suas dificuldades. Pecadores, lembram-se disso. Pensem bem e tenham juízo. Colocam o quê? O que diz esse 46, verso do 6 ao 8? As pessoas colocam a cultura em primeiro lugar. Não, o molde, não, mas é assim. As pessoas, não, é dessa forma que tem que ser. Não, hoje em dia as pessoas gostam disso. Não, nossa época, a nova era hoje é dessa forma. A gente tem que agir dessa forma. Não, é dessa forma que a gente precisa agir, né? A cultura, né? Não, a cultura da época lá deles era assim, não precisava comer isso. Hoje não tem nada a ver. É cultura. Adoram os deuses, entendeu? Fazem o jeito deles e modelam do jeito deles, entendeu? E temos os carismáticos. Os carismáticos tentam substituir o conteúdo objetivo da palavra de Deus por suas subjetivas experiências pessoais. Aquela pessoa assim, olha, eu só aceito o que está escrito aí, se Deus descendo em mim, eu senti um poder e uma força aqui, e eu ver que Deus quer que eu faça isso. Aí sim. Se Deus tem que falar no meu ouvido, Deus tem que falar comigo para mim obedecer, senão eu não vou fazer isso não, senão eu não vou obedecer o que a Bíblia está falando. Eu já vi pessoas assim, são os carismáticos, só obedecem, só fazem o que está na Bíblia, se tiverem uma experiência tremenda pessoal na vida delas com Deus, Deus tem que fazer uma coisa enorme para essa pessoa se converter, se não, esquece, não quero saber de Deus. Nós temos um textinho para essas pessoas. João 5,39, olha só. Você quer ter uma experiência para se converter? Quer ter uma experiência para conhecer a Deus? Olha o que diz João 5, verso 39. E pense bem no que você está agindo. Vou abrir um... aqui é melhor, eu acho. Examinai as Escrituras. Porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Jesus estava aqui indagando e tendo uma discussão com os fariseus, mas nas escrituras contém a vida eterna e são elas que testificam de Cristo. Então, se você quer ter uma experiência com Deus, você quer ter a vida eterna, não procure experiências e êxtase e um poder, alguma coisa tremenda na sua vida, alguma coisa que cai sobre você e você fica, nossa. Procure a Bíblia. A palavra de Deus. Ali tem o que Cristo falou? João 5,39 tem o que? A vida eterna. E tem quem? Testifica de Jesus. E quando Jesus falou isso, ele estava falando do Antigo Testamento, tá? Nem o Novo existia nessa época. Na época de João, quando Cristo falou aqui, não tinha Novo Testamento, só tinha o Antigo. Ele disse, lá fala de mim. E lá tem a vida eterna. Então, por que você quer procurar a vida eterna, uma experiência com Deus, em um êxtase e em experiências pessoais? Não, você está fazendo errado. Você tem que se converter a Deus com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é a Bíblia, não com experiências da vida. Assim é do modo errado, é do modo mais errado que você está vindo diante de Deus. Familista. O familista, gente, é aquela pessoa que coloca a família em primeiro lugar. Colocam os seus vínculos familiares acima da palavra de Deus. Sabe? Ah, não. Não, eu sou desse jeito, meu avô era desse jeito, minha mãe era desse jeito, meu bisavô era desse jeito e pronto. Acabou.
Eu vou morrer desse jeito. Não, mas eu sou dessa igreja, meu avô foi dessa igreja, minha bisavó foi dessa igreja e pronto, vou morrer nessa igreja também. Familista. Coloca a família. Quem é? É família. Se Deus chega nessa pessoa e fala, não quero você nessa igreja, ou eu não quero que você siga isso, eu não quero que você obedeça isso, não sei, você vai continuar obedecendo porque você é família, você quer continuar a tradição da família. Mesmo se Deus chegar em você e falar que não, você continua, porque você é um familista. E aí tem muitas pessoas hoje em dia que são familistas. Isso, gente, a gente precisa acabar com isso, porque olha o que esse texto bíblico fala. Mateus 10, verso 37 e 38. Mateus, capítulo 10, verso 37 e 38. Ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais de mim não é digno de mim. E quem não toma a cruz e não segue-me após a mim não é digno de mim. Você viu? Familistas. Temos que deixar pai e mãe, se caso eles estiverem errados com a palavra de Deus, e tiverem tradições ou em alguma igreja, seguindo alguma denominação errada realmente, que não obedece a palavra de Deus em sua totalidade, sim, devemos abandonar e não devemos seguir. Amamos nossos pais, vamos continuar obedecendo e respeitando eles, honrando eles, mas vamos obedecer a Deus em primeiro lugar. Vamos obedecer a Deus em primeiro lugar. Vamos, nós precisamos, porque quem te deu a vida foi seus pais? Não. Foi Deus. Deus colocou o óvulo no espermatozoide certo, tudo certinho. Deus que fez a imagem. Não foi seu pai. Eles só foram lá e fizeram porque se amavam. Mas eles não criaram lá dentro, não fizeram nada. No milagre da vida, quem faz é Deus. Deus te criou, Deus te originou, Deus nos criou, Deus nos traz a vida. Deus que nos sustenta com a respiração todo dia, com o nosso andar, com tudo. Obedeça a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E a família tem que ser honrada, tem que ser respeitada. Mas lembrem-se, precisamos obedecer a palavra de Deus e obedecer a Deus. Não devemos seguir família como, minha família agiu assim, descobri a verdade agora. Não, eu sei que eu tenho que fazer isso agora, não posso mais fazer isso. Mas minha família toda faz e agora? Eu vou continuar fazendo, desculpa aí, Deus. Não, você descobriu a verdade, então faça a verdade, mesmo que você decepcione a sua família. É melhor ser salvo do que se perder com toda a família. Imagine. Ou você pode ser uma salvação para sua família. Possa ajudá-los a mudar o caminho e a ser salvos. E a obedecer a Deus do modo correto, fazer o correto, entendeu? Isso que eu quero dizer. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas erram e caem feio nessa questão. São familistas. E, gente, eu pensei que tinha feito mais slides, mas vamos deixar para o próximo estudo. No próximo estudo a gente vai falar um pouco de algumas bíblias e eu quero que vocês tenham paciência e às vezes os vídeos demoram um pouco mais para chegar, para ser feito, porque eu andei numa correria aí, trabalho, viajando um pouquinho, mas que vocês possam ter paciência. Um pouco ocupado, na verdade, nem viajei, desculpa aí, falei viajar, mas eu fiquei muito ocupado aí, andando bastante, então nem deu para parar para fazer para continuar os estudos. Mas que vocês possam continuar aí tendo paciência, estudando com a gente. E lembrem-se que o modo correto de se interpretar a Bíblia, que a gente vê hoje, é ela mesma, deixar que a Bíblia se interprete. Deixar que a Bíblia ela se revele. Estude a palavra de Deus. A Bíblia você nunca vai ver um índice lá no começo que vai dar páginas sobre os assuntos. Tipo assim, exemplo. Tudo sobre a volta de Jesus na página 15. Aí você vai na página 15 enquanto tudo sobre a volta de Jesus. Aí tudo sobre a morte na página 800. Aí você vai na página 800 tem tudo sobre a morte. Não, a Bíblia, se você quer estudar sobre a morte, você vai vir em Eclesiastes 9. Você vai em João capítulo 11. Aí você vai lá em 2 Tessalonicenses capítulo 4. Ou 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí você vai lá também em Jó capítulo 19, capítulo 6.
Então você anda um pouco em Salmos capítulo 6 também. Então você anda bastante na Bíblia, tá vendo? Se nós andamos bastante, já falamos um pouquinho em Eclesiastes 12, a gente já falando sobre os assuntos, tá falando sobre a morte. Não está em um só livro, em um só capítulo, em uma só página. Está em várias. Então, quer estudar a palavra de Deus? Busque de todo o coração. Quero abrir o último verso aqui, que não está no slide, mas eu tinha que ter colocado, mas não coloquei, porque acabei fazendo a correria, me perdoem. Mas eu quero abrir Jeremias 23, verso 19, se eu não estou enganado. Verso 19, deixa eu pegar aqui, rapidamente, esse verso pra gente, porque é um verso interessante, que veio-me na memória agora e está em Jeremias. Peço até perdão para vocês, porque muitos textos na cabeça, e a gente acaba realmente se esquecendo. Mas eu confundi, é Jeremias 29, verso 13. Isso. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente precisa buscar a Deus de todo o vosso coração. De todo o nosso coração. Se nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo. Quer conhecer a verdade da Bíblia, quer conhecer realmente o que a Bíblia quer dizer para nós e o que a Bíblia quer para nós, o que nós fizemos, como andarmos, como viver a vida. Então busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua vontade. Que Deus ele vai te orientar, vai te mostrar, e você vai entender. E você vai compreender, e você vai aceitar a palavra de Deus. Tá bom? Pessoal, esse foi mais um estudo. Obrigado aí a todos. Curtam aí o nosso canal no Facebook, vou deixar aí embaixo também. Nossa página no Facebook. Se inscrevam aí no nosso canal no YouTube. Dê um like aí pra gente, compartilhem também no Facebook, façam aí, divulguem essa página, porque realmente nós vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar com toda a sinceridade do mundo. Vocês viram aqui, ó, que é tudo ao vivo. Eu pego aqui o texto, lembro do texto aqui na hora e já tento achar aqui para vocês. Eu não tenho pegadinha, não tem nada aqui, entendeu? Então a gente vai procurar, eu faço uns slides aí, mas às vezes não sai completo, acabo esquecendo alguma coisa, lembro na hora e vou abrir o texto aqui para vocês na hora aqui na tela aqui, mesmo que eu me perca, eu vou achar o texto e a gente vai entender a Bíblia Sagrada, tá bom? E a Bíblia vai responder, não eu, mas a Bíblia vai nos ensinar. Então tenham paciência aí conosco. Meu nome é Júnior, já falei em outros estudos aí, se vocês não sabem. E o Júnior aqui vai tentar explicar no modo mais fácil para que todo mundo possa entender. Beleza, gente? Continuem curtindo o nosso canal aí. Compartilhem nossos vídeos e fiquem com Deus. Abraço e lembre-se que não só de pão virá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.